Tipo, o prato de leite eu falo dele, depois, mais pra frente, eu falo isso. Eu já deixei marcado também, não vou esquecer. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 23, do versículo 33 até o 38. Mas por hora nós vamos ler apenas o 38, que é o tema da nossa meditação nessa noite. Lucas 23. Deixem os irmãos as suas Bíblias abertas, do 33 até o 38, leremos apenas o 38. Diz assim: todos acharam? Diz assim: também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Rei dos Judeus. Quem é o Rei dos Judeus? O Rei dos Judeus é o verdadeiro Rei, não é? É o verdadeiro Rei. Rei dos Reis. O Rei dos Reis. E quem é o Rei dos Reis? Jesus. Né? Jesus. Por que acima da cruz, a qual Jesus foi crucificada, tinha essa chamada epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas? Nós vamos falar também sobre isso, não é? Mas epígrafe significa sobre a escritura, sobre, epia, sobre, grafi, né? Vem de o que? Grafia, caligrafia, que é escrita, letra, né? Escrita, mais precisamente. Então, se colocava na cabeça, acima da cabeça do condenado, lá na cruz, a sua sentença. O indivíduo roubou, matou, estuprou, fez qualquer outro delito, e o qual ele era merecedor daquela sentença de morte. Então se colocava ali a sua sentença. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele era rei. Porque ele é rei e sempre vai ser rei, né? Essa foi a sentença que Jesus Cristo recebeu, o fato dele ser rei. Mas o que é um rei? Né? Nós vamos falar aqui nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, né? E no próprio contexto nós vamos ver que Jesus, ele é o rei por excelência. Porque o versículo 33 vai mostrar como é que ele conquistou esse reino, não é? Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Irmãos, para que todo rei pudesse ter um reinado, ele tinha que ter determinadas características, e ele conquistava o seu reinado de várias formas. A primeira delas era por herança. Então nós vamos ver o seguinte: um rei se tornava rei, por quê? Porque o pai dele era rei, porque o avô dele era rei, o bisavô dele era rei. Recentemente nós vimos aí que foi, né, tomou posse, né, não sei se ele já foi coroado, o rei Charles, né? Por quê? Porque a mãe dele, a rainha Elizabeth II, morreu, e ele então assume o trono no lugar dela. Assim como também o pai da rainha Elizabeth, ao falecer, deixou para ela esse legado, que é o trono da Inglaterra. Então muitos reis, Salomão também não conquistou o reinado depois da morte de Davi, não é? E assim por diante. Mas também haviam aqueles reis que conquistavam os seus reinos, eles conquistavam pelo poder da espada. Então eles ali faziam uma rebelião, ou invadiam um país e dominavam aquele país ali
conquistando através do sangue, através da espada, o seu reino. Muitos assim fizeram, certo? Conquistando através do sangue ou através da espada. Jesus, é interessante nós observarmos que ele conquistou de duas formas, das duas formas. Por quê? Porque ele é o eterno Filho de Deus, rei por excelência, rei por direito, rei de fato, rei eterno, não é? Filho de Deus, o único Filho de Deus, o Rei dos Reis, né? O unigênito de Deus. Então, Jesus nunca deixou de ser rei. Antes do seu nascimento mesmo, quando ele se faz carne e habita entre nós, ele já exercia juntamente com o Pai, o Espírito Santo, governo sobre a terra, não é? Mas ele também vai conquistar lá na cruz do Calvário, derramando sangue, não o sangue do outro, não o sangue do inocente, ou de outros homens, mas o seu próprio sangue, não é? Porque o rei, para conquistar o reino, então ele tinha que pegar a espada e fazia a guerra, e muitos na guerra morriam, crianças, adultos, velhos, homens, mulheres, pobres, ricos e assim por diante, soldados, civis e assim por diante, né? O sangue era derramado. Por isso que você pode pegar a grande maioria das bandeiras do país que nós vemos. O Brasil é uma exceção, ou outros poucos países. Por quê? Porque a grande parte das bandeiras do país, se você for ver, tem sangue. Por quê? Porque o vermelho simboliza o sangue, que é o preço da conquista. Alemanha, Espanha, Portugal, o Brasil não tem, porque a independência do Brasil não foi de uma maneira pacífica, por isso que não tem o vermelho, né? Então nós podemos ver que por quê? Porque aquele país foi conquistado com sangue, e Jesus também conquistou o seu reino com o seu próprio sangue. O sangue foi derramado onde? Não no campo de batalha comum, mas no pior campo de batalha que alguém pode travar, que é na cruz do Calvário. Ali ele derramou o seu sangue. Nós não fomos resgatados com ouro, nós não fomos resgatados com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus, lá na Santa Ceia, ele vai dizer: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Isso é o preço da aliança, não é? Então, nós nunca podemos nos esquecer disso quando a gente olha para a crucificação de Cristo, ou quando a gente toma a Santa Ceia, ou quando a gente vem cultuar a Deus. Nós nunca podemos nos esquecer, até mesmo quando nós nos acordamos, devemos agradecer a Deus, porque nós fomos comprados com preço. Nunca seremos mais escravos de homens, porque Ele nos transportou do reino de trevas para o reino do seu amor, né? Mas esse foi o preço da conquista desse reino. Somos agora parte desse reino, porque o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de nós, né? Esse é o reino presente, mas no futuro saberemos que Jesus vai voltar, não é? Aqueles que estiverem dormindo ou mortos ressuscitarão primeiro, mas aqueles que estiverem vivos vão contemplar, né? Nem todos morreremos, como diz o próprio apóstolo Paulo, mas todos seremos transformados, aí seremos um só rebanho, um só pastor, num reino eterno e glorioso, né? No lugar preparado por Cristo para nós. Então esse é o reino de Deus, mas o preço foi a cruz. Por que a cruz? Interessante a gente observar que a cruz é o pior tipo de morte que alguém pode enfrentar. Há vários tipos de morte: morte por acidente, morte natural, mas há a morte pela condenação. E nós vamos ver hoje que há países que têm pena de morte, e há vários tipos de penas de morte, e houve outros tipos de penas de morte. E é interessante que nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos têm pena de morte, mas eles usam uma injeção letal para quê? Para que o condenado não sofra, não é? Mas a morte por enforcamento também deve ser terrível, mas dura apenas alguns momentos, não é? A morte na fogueira é muito mais dolorosa. Tem a morte, na França tem a famosa guilhotina, né? Não existe mais pena de morte lá, mas era uma lâmina de aço. O indivíduo punha a cabeça lá e descia a cova dos leões, né? Era exposto às feras e tal. Mas o pior tipo de morte, cadeira elétrica,
né? E assim por diante, decapitação e outras coisas mais. Mas não vou aqui falar, né, de apedrejamento, não é? Mas o pior tipo de morte era a morte de cruz. Imagina só como é que Cristo sofreu. Por quê? Você já parou para ficar 5 minutos assim? Seus braços vão ficar dolorosos, dormentes. Agora, exatamente. Eu estou falando sem prego, né? Agora imagina com prego. Né? Então os braços vão ficando dormentes. O meu já está ficando meio dormente. Não é? Imagina ficar o quê? O dia inteiro. Certo? E o indivíduo é pregado ali. Ele é exposto ao ridículo. Ele carrega o seu instrumento, que é a cruz. Ali, né, o madeiro horizontal, porque o vertical já está lá com uma estaca. Porque às vezes a gente, quando vê que Cristo pegou a cruz, ele pegou a cruz inteira. Não, Jesus Cristo pegou apenas a parte horizontal, assim como todo condenado. Né? A vertical já estava lá fixa. Sabe que ele já vinha amarrado? Já fica amarrado. E ele levava, e ele passava, a chamada Via Dolorosa, né? Ele percorreu parte da cidade até subir no Calvário, e ali as pessoas iam ridicularizando, cuspindo, maltratando, zombando e tal, não sei o que e tal, até ele ser pregado na cruz. E ali ele vai derramar o seu sangue. A dor física, a dor moral e muito mais a dor espiritual, que foi que Cristo sofreu, por cada um de nós, pelo meu pecado, pelo teu pecado, porque Cristo foi declarado inocente. Mas é interessante observar que foi ali o sangue da crucificação, a humilhação, mas a morte de Cristo, que Cristo morreu. Ele não apenas morreu fisicamente, mas também espiritualmente, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava sofrendo na sua intensidade as penas pelo nosso pecado, as penas eternas. Certo? Qual a condenação? É a primeira e a segunda morte. Jesus Cristo sofreu a segunda morte ali. Tanto é que é o seguinte, quando Cristo falou lá no Getsemane, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse cálice não é a morte física apenas, é a visível, mas a espiritual, porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Entendeu? Ele sofreu na sua intensidade. Você vai falar assim, mas ele sofreu toda a dor do inferno por todos? Sim. Como Deus, ele suportou essa dor, porque Jesus Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, não é? Mas é interessante também essa questão Calvário, onde ele foi crucificado. Eu estive lá. O Monte Calvário, ele não é muito alto, então o crucificado ficava ali. Mas quando ele carregava a sua cruz, antes de ser pregado ali, no Monte Calvário, ele via esse monte. Você vai falar, que detalhe tem esse monte? Por que Calvário? Calvário significa caveira, crânio. Você já viu uma caveira? Né? Caveira de faca, mesmo? Não, de gente mesmo. Já viu uma caveira de gente, assim? Ou pelo menos numa foto, em alguma coisa, né? Ah, sim. Na bandeira do pirata, aquele negócio todo. Então, o Calvário, esse Monte Calvário tem duas cavernas, que mostram o seguinte, parece aqueles olhos, né, o crânio sem os olhos, fundo. São as duas cavernas paralelas. Nós tivemos lá, tem a foto nossa lá, né? Então, pensa o seguinte, o indivíduo carregando a cruz, olhando para aquele crânio, olhando para aquele monte. Então aquilo ali foi colocado estrategicamente para quê? Para que o condenado pudesse sentir a morte. Quanto mais ele caminhava, mais perto da morte ele estava. Olha o sofrimento que Cristo sofreu, passou. Não é? Por quê? Porque qual é o salário do pecado? É a morte. Não fosse a morte de Cristo, nós estaríamos. Aquela cruz era minha, era tua. E aonde que a gente ia pagar o preço do nosso pecado? Aonde que o ímpio vai ser crucificado? É no inferno, nas penas eternas. É condenado. Não é? Então aquele cheiro de morte. E se a gente for ver, o ser humano, a cada dia, ele está mais próximo da morte.
a não ser que ele encontre Cristo para ter a vida. É. Não é? E é a outra coisa que a gente vai ver. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, né, Jesus Cristo é o Rei por excelência, porque Ele pagou o preço da nossa iniquidade, Ele passou pela morte, Ele conquistou a nossa salvação através da sua morte, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. E tem um hino que diz assim: tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A nossa herança qual é? É a certeza da vida eterna, porque Cristo foi crucificado, humilhado, né? E aqui então nós vemos que a cruz revela o caráter horrendo do pecado. E o grande amor de Deus por nós através de Jesus Cristo. Imagina o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Você já parou para pensar da maneira que Cristo nos amou? Só olhar para a cruz. Você vai ver na vida de Cristo traços do seu amor infinito. Né? Quando ele acolhe o pobre, quando ele salva o enfermo, quando ele liberta o pecador, quando ele impede o apedrejamento, quando ele transforma água em vinho, e todos os milagres e todos os discursos de Cristo. Mas é na cruz que nós vamos ver o que? O clímax, o ponto máximo do amor de Cristo por nós. Quando a gente vê, quando você olha para aquele Monte Calvário, depois você pode ver na sua internet, você vai ver o que Cristo sofreu. Quando você olhar para a cruz, você vai ver o que Cristo passou por mim e por você. Então, por isso que Jesus Cristo é o nosso Rei, que nos ama, que cuida de nós. O que um rei tem que fazer? O rei, ele não tem que ficar só no palácio comendo e bebendo. Ele tem que cuidar do seu povo, dos seus súditos. Né? A rainha lá não era amada e também não amava o seu reino. A rainha Elizabeth ou os outros reis, a mesma coisa. O rei nos ama e ele prova esse amor. Nem todo rei ama, nem todo presidente ama, né? Está preocupado com o povo, nem todos, talvez até a minoria. Tem rei e presidente que é bom, mas é minoria. Mas o nosso rei, ele nos amou com esse amor. Mas aí que ele vai falar: por que Jesus Cristo foi crucificado entre dois malfeitores, não é? Um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí a gente vai ver a partir do versículo 39, né? Que um dos ladrões, né, um dos malfeitores, disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. E Jesus Cristo vai dizer: porque em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é? O que significa isso? Então nós vamos ver um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos malfeitores recusou o reino. Observe bem que ambos tiveram a mesma visão, não foram? Estavam à direita e à esquerda, mas todos viram Cristo sendo crucificado. Todos estavam vendo o caráter horrendo do pecado por causa do sofrimento, porque um dos malfeitores, o que ele disse? Nós merecemos essa sentença. Quando a gente olha para a cruz, eu digo: eu mereço aquela sentença. Você merece aquela sentença pelo seu pecado. E pelo meu pecado também Cristo expirou, né? Então ele vai dizer: nós merecemos essa sentença, porque ele reconhece o seu pecado, enquanto que o pecado é horroroso, porque o salário do pecado é a morte. O pecado é feio como aquela caveira do Monte Calvário, não é? Ou muito mais. Mas um deles recusou, mas o outro reconheceu. E ele clamou por Jesus: Senhor, lembra do meu reino. Na última hora. Se ele esperasse 1 hora, mais ou menos 2 horas, era tarde. Mas ainda não foi tarde, apesar de ser a última hora, né? Por isso que tem o hino última hora. Hoje Cristo quer te libertar, né? Então, na última hora, ele aceitou. Lembra de mim. E Jesus Cristo vai dizer para ele uma palavra: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. De uma coisa a gente tem certeza, que ele está no paraíso, porque Jesus não mente, né? E ele foi salvo. Então, quando a gente olha para esse rei, a gente vai ver o grande amor e o fato dele salvar o pior dos pecadores. Ele era um grande pecador, porque só os piores malfeitores morriam na cruz. Então, por exemplo, o indivíduo roubava, aí cortava a mão dele, sei lá, cortava o pé, ele machucava alguém, arrancava-se o olho por olho, dente por dente e tal. Ele fazia qualquer coisa, ele ia para a fogueira, ele era enforcado. Tinha no próprio Império Romano, o cidadão romano não podia passar pela cruz. Tamanho era o sofrimento, só aquele que não era cidadão romano. E então o fato daqueles ladrões estarem ali, daqueles malfeitores estarem ali, eles tinham cometido um crime horrendo, um pecado cruel.
certo? Eram os piores que eram crucificados. Então, por pior que ele fosse, Jesus o salvou. Da mesma forma que salvou o apóstolo Paulo, Zaqueu e muitos outros. Então, o reino de Deus ele é universal, né? Então, basta você, Cristo salva o pecador, basta um olhar, né? Olhar para ele e ser salvo, todos os moradores da terra. Basta você crer. E é interessante a gente observar, né? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se com o coração creres que Deus levantou dentre os mortos, será salvo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a salvação é o requisito para aquele indivíduo entrar no reino dos céus. Por quê? Porque nós somos brasileiros, por quê? Porque nós nascemos no Brasil, né? Se você quer ser americano, você tem que se naturalizar lá e tal, tem um processo todo e tal. Como que nós passamos a pertencer a esse reino? Ao reino de Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí o nosso nome está escrito no livro da vida. Aí nós obtemos a nacionalidade, pertencemos ao reino dos céus, né? Você não nasce cristão, mas você nasce de novo sendo um cristão. É lógico que Deus nos escolheu, sim, mas você tem que aceitar Cristo, confirmando essa eleição, né, através do Espírito Santo que fala na tua vida, né? Então, é o requisito. Então, quando a gente olha para esses malfeitores, a gente vê isso aí. E aí a gente vai ver que Jesus Cristo foi escarnecido, foi zombado, quando eles falaram, se você é escolhido, salva-te a ti mesmo e salva a nós também, e não sei o que e tal, né? Por que Jesus Cristo não se salvou? Jesus Cristo não foi salvo. Eu falo, por quê? Porque Jesus Cristo nunca teve perdido. Você é salvo, você tem que estar perdido. Por que Jesus Cristo não desceu da cruz? Porque se ele descesse da cruz, o que ia acontecer? Ele não podia descer da cruz? Ele podia, mas ninguém... Ele não podia ficar livre? Pilatos não podia. Pilatos não declarou inocente, ele não podia. Por que Jesus não desceu da cruz? Muita gente pergunta, desça da cruz, isso não é? Ele sofreu essa última tentação. Por que o diabo tentou aqueles guardas, tentou aquelas pessoas, para quê? Foi a tentação para que Jesus Cristo descesse da cruz. Por quê? Porque na cruz, o que Jesus Cristo fez? Derrotou Satanás. Deu a salvação. Esmagou a cabeça da serpente. O que é esmagar a cabeça da serpente? É derrotar o pecado, o salário do pecado, que é a morte, e o autor do pecado, Satanás. Por isso ele não desceu na cruz. Por isso ele não salvou a si mesmo, porque ele não precisa de salvação, mas ele salvou a todos nós. E é interessante que Jesus significa salvação em hebraico. Cristo significa ungido. É interessante, é o mesmo Messias. Na língua hebraica, Messias é Messias. Na língua grega, Cristo. Certo? O Antigo Testamento é Messias porque foi escrito em hebraico. O Novo Testamento é Cristo porque foi escrito em grego. Na nossa língua, é ungido. Cristo é ungido, o escolhido de Deus. Ele é o escolhido de Deus. Ele é o Cristo prometido nos tempos antigos, o descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Quando fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando fala assim, se você é o Cristo, ele é o Cristo, por excelência. Quando fala que é o Cristo, é o quê? É o escolhido de Deus. É aquele prometido lá em Adão, quando o homem pecou contra Deus. Não foi? Comendo o fruto proibido. Jesus no madeiro, certo? De onde vem o madeiro? Da árvore cortada, não é? Certo? Lá no madeiro ele derrota o pecado, né? Porque se através de um só homem entrou o pecado no mundo, através de um só homem entrou a salvação. Se através do madeiro, da árvore, entrou também a desobediência, né? E o pecado, através de uma outra madeira, de um madeiro, de uma cruz cortada, uma madeira cortada, talhada, trabalhada, trabalho de carpinteiro, Jesus não é o carpinteiro, entra a salvação. E a cruz é transformada. É interessante observar que o que era a cruz antes de Jesus? Instrumento de morte, hoje é instrumento de vida. Você olha para a cruz, você vai ver a vida. Instrumento de vergonha, hoje de exaltação. Instrumento de derrota, hoje instrumento de vitória. Instrumento de condenação, hoje de salvação. Jesus vai transformar, instrumento de sofrimento, hoje de alívio de sofrimento, porque através da morte de cruz de Jesus nós estamos salvos do inferno.
certo? Instrumento de dor, mas agora instrumento de alívio. Pensa no alívio daquele malfeitor que morreu ali, sabendo que ia para o paraíso. O sofrimento dele teve fim. E hoje está no paraíso. A mesma coisa. Aí, para a gente concluir, por que letras gregas, romanas e hebraicas? Porque dos judeus vem o quê? O Messias, o Salvador. Era o país de Jesus. De Israel, o que Deus prometeu a Abraão? Da sua semente vai chegar o Salvador. Né? E os judeus são filhos de Abraão. E Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, o rei eterno. Né? Então, os judeus, por isso os judeus, é escrito em judeu lá, a língua, né? Melech significa rei em hebraico. Né? Certo? E depois letras romanas, né? Letras romanas. Por quê? Porque o Império Romano, Rex, né? Em latim, rei é Rex. Em Romanos, porque era o Império Romano que dominava o mundo até então. Quem deu a sentença de morte de Jesus? Pilatos. Pilatos era ali procônsul do Império Romano. Aí você fala, e o grego, por quê? Porque era a língua universal. Hoje a gente não vê que a língua universal não é o inglês? Você vai lá na França, você vai lá na Suécia, qualquer país você tem que falar inglês. Por quê? Porque é a língua universal, né? Naquele tempo era o grego. Então todo o povo do império falava grego. Só os bárbaros não falavam, por isso eles não se comunicavam. Então era a língua universal. A língua que foi escrita no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito, né? Aí você vai falar, por quê? Porque a salvação ela é universal. Certo? Por que ele fala assim, ó? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o que Paulo vai falar? Porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Quer dizer, a salvação é universal. Nós não somos nascidos de Abraão segundo a carne, né? Nós não somos judeus, a não ser que talvez você faça a genealogia, você descubra que é judeu. Mas nós não somos. Mas nós somos gentios, mas nós somos salvos. Por quê? Nós somos descendentes de Abraão através da fé. E através de Cristo. Então a salvação é universal. Por isso que Jesus Cristo morreu de braços abertos para abraçar o mundo. Por isso Jesus Cristo morreu durante um tempo em que o mundo era dominado por um só império, que era o romano, para mostrar que a salvação é universal. A salvação então, até então, né, eram os judeus que criam, mas depois o evangelho passa a ser pregado até os confins da terra. Então que esse rei esteja sempre reinando nos nossos corações. Então, rei dos judeus. Assim, morri na cruz por ti. Exatamente, e faz tu por mim. Né? Exatamente.